A igreja não se iluda com essa aparência momentânea. E o que nós temos como base de reflexão profética na igreja? Não é a Bíblia, é a confirmação e o cumprimento dela. Olha os sinais. Quando esses sinais começarem a acontecer, quando estes sinais sobrevierem, levantai a vossa cabeça para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Você sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele não mandou ninguém acreditar nisso, mas confirmar isso. Testifique isso. Discirna os tempos. Observe os dias. Que assim como sabemos que vai chover e vai fazer sol, assim essa igreja também discernirá o dia que ele vai voltar. Jesus não quer enganar ninguém, filho. Jesus não quer fazer novela de horror aqui, não. Jesus não quer deprimir, angustiar ninguém aqui. Chega de louco dentro da igreja, nós não queremos mais. A questão aqui é o seguinte: estão querendo furar os nossos olhos e dizer que tudo aquilo que corresponde à consumação, minimização de tempo e de perspectiva humana, está baseado na ficção, na realidade, filho. Nem que esse papo para cima de mim, não. Não te considero como cristão, nem como pastor, nem como nada que se refere a essa fé. Porque o teu posicionamento futuro é variado, é contraditório, não tem fundamento. Se fomos chamados por uma só esperança, qual é a tua? O que Deus planejou para a tua vida? Diferente da minha, que está escrita nesse livro aqui. O que você espera? O que você aguarda? A telecena, rapaz. A mega. Ou então, como os judeus, um sinal do céu. Para confirmar. Sabe, Senaco? Tem muitas evidências e confirmações para serem juntadas de uma forma tão concreta, que tanto é verdade isso, que o Apocalipse passou a ser uma narrativa presente na vida cotidiana das pessoas. O que estamos pregando aqui hoje, a ciência também prega. Mas só que ela aborda de uma forma diferente, a igreja não. Ela tenta superar, nós não. A nossa avaliação é baseada lá na cruz do Calvário. Para onde Jesus me projetou? Para o reino celestial, não para o reino dessa terra. Desde o dia que eu saí do Calvário, para a peregrinação dessa salvação, foi-me dada uma só esperança de vocação. E eu estou guardando ela aqui como a fé e o amor por Jesus. Eu sei o que Deus planejou para o meu futuro. E o meu futuro não é uma Mercedes, o meu futuro não é uma BMW, o meu futuro não é uma casa com piscina, uma casa amuradada, com pedras preciosas. O futuro que Deus preparou para mim não é o concubinato. Deus não preparou para mim um helicóptero, um avião. Se um dia eu andar, que Deus dê graça, porque vai ser por um objetivo em relação a essa fé. Mas até agora, andamos aqui pela misericórdia a pé, de jegue espiritualmente, porque não almejamos nenhuma dessas coisas. Não nos foi prometido, não nos foi confiado nenhum tipo de ilusão como esta, de que amanhã vai ter irmão aqui pousando de helicóptero em cima dessa igreja, porque foi dado um barril de ouro para você, enquanto para aquele irmão lá a míngua. Não, filho, não vem com esse papo para cima de nós, não. Porque se Deus te desse uma maleta de dólares, como aquela que a Igreja Universal gosta de ficar mandando via jato, você não ia ter tempo para gastar esse dinheiro todo. Para que Deus vai te dar essa maleta de dinheiro? Você vai fazer um cruzeiro, vai pegar um navio daqueles última geração, vai entrar no alto mar. E se você pegar aquela onda? Aquela onda que faz você conhecer no fundo do mar a realidade. Como é que vai ser essa experiência? Conhecer um tubarão de perto?
Saber exatamente o tamanho da boca dele. Olha, pastor Daniel, o senhor está sendo muito drástico, muito negativo. Não, eu só não quero sonho. Eu quero viver meu dia. E o meu dia é essa. É essa esperança. Eu aguardo, eu espero, não pelo mundo novo, mas por aquele que ressuscitou dos mortos e virá arrebatar a sua igreja. Primeira Pedro 1,3 diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus que me gerou para uma nova esperança. Depois que Jesus me alcançou, a minha nova esperança, a minha visão futura, o que eu aguardo, o que eu espero, o que eu busco, o que eu luto, pelo que guerreio, vem dessa ressurreição. Mas pastor Daniel, eu não estava lá quando Jesus ressuscitou. Só Maria viu, só os discípulos viram, poucos viram e testificaram. Quem me comprova que Jesus ressuscitou dos mortos? Você é uma besta de pensar assim. As mãos furadas e os pés cravados eu não vi. Eu não quero ser, pastor Daniel, um Tomé. Eu não quero ser um, mas eu gostaria que o senhor me desse uma comprovação. É fato. Cada acento e vírgula dessa profecia que se cumpre é uma evidência não só de que ele vai voltar, como ele está ressurreto. Ô João, escreve todas as coisas que hão de acontecer e aquelas que aconteceram. Aquilo que virá sobre o mundo. Escreve aí o que vou te falar. Aquele que tem as 7 igrejas na mão. Escreve. E João começou a escrever. A documentar. Sabe por quê? Porque foram letras, vírgulas e acentos ditos por um Jesus já desvencilhando um corpo glorificado. Ele queria cravar nessa igreja futura exatamente a seguinte visão: se Jesus não ressuscitou, morreu com ele essas palavras, mas se ele ressurgiu, cada acento delas vai se cumprir. Nós estamos vivendo isso agora. E quem vai tirar de nós essa esperança? Quem vai tirar de nós essa fé? Eles não querem, mas eu quero. Eles não querem, mas eu quero. Jesus abriu os meus olhos para que eu enxergue, além desse mundo, além desse homem que está aí fora agora, um novo céu, uma nova terra que Ele preparou para aqueles que agora estão salvos em Cristo Jesus. Primeira Timóteo 4,10 diz: para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador dos homens e de todos os homens, principalmente dos fiéis. Para isso trabalhamos e para isso lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Eu aguardo nele. Quanto ao homem, quanto ao mundo, semeio enquanto esse dia não chega. Cumpra a minha vocação enquanto ele não vem. Mas se tratando de planejamento, Deus me deu essa esperança, que muitos já estão mortos, desanimados, que muitos já estão totalmente alienados. Quando Jesus disse de insensatez, Ele botou a parábola das 10 virgens, que todas lá tinham as suas candeias e todas adormeceram. Mas a sorte de 5 é que elas levavam consigo o azeite, porque elas não esperavam que Ele viesse à meia-noite, mas porque eram responsáveis, levaram o azeite, e foi a salvação delas, porque pela luz chegaram onde ele estava, mas as outras 5 ficaram do lado de fora.
Não basta ter o nome cristão. Não basta ter o rótulo, filho. Tem que despertar. Você tem que despertar para esse dia. Você dormiu. Você está envolvido com outras coisas. Você está mais para o lado carnal, mundano, do que para esta realidade. Então desperta. A trombeta está tocando. A base de avaliação nossa não está contraditória. Os sinais são visíveis, são reais. Mas tem que ser encarado dessa forma. Da maneira como Deus te pediu. Olhe para eles com uma confirmação de que o que está aí fora vai passar, não vai ser recondicionado. A única esperança que o Senhor te confiou, a única esperança que Ele te deu, é de que a igreja, o salvo em Cristo Jesus, está de passagem por aqui, e a qualquer momento, o Senhor o recolherá, dos quatro cantos dessa terra, como diz o Evangelho de Mateus. Com a ordem dos anjos, Jesus, com ordem aos anjos, mandará que todos que foram salvos sejam arrebatados da face humana e do leito social. E o impacto vai ser esse. Mas eu digo aos amados irmãos, eles não querem discernir os tempos? Eles não querem refletir os sinais? A base profética eles não querem assumir? Como é que eles vão ter essa esperança? Porque eu sou bem sincero em dizer para os irmãos, eu nunca vou ter uma esperança como esta, se os meus olhos não estiverem abertos para a realidade. É como um homem, ele não tem como fazer planejamento pessoal se ele não tiver algum recurso para tirar. E o recurso da igreja agora para anunciar a volta de Cristo e a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja são os sinais. Meu irmão, planejamento pessoal que Deus te deu é que você cuide da tua vida espiritual, que você se edifique e cuide daquilo que Deus te deu. E como Efésios 5:25 diz, vós maridos amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus, quando quis ensinar o que de fato deveríamos trabalhar, se dedicar, adquirir, ele comparou o encontro dele com a igreja como sendo o encontro da noiva com o noivo. Como a noiva se prepara para o noivo, assim a igreja dele se prepara para ele e para este dia. Só que tem igreja que está indo para esse dia nua, despida, escabelada, não está arraigada, edificada, santa, irrepreensível, vestes brancas para qualificá-la, está envergonhada, porque para a palavra, se a tua esperança é esta, então tem que gerar posicionamento, tem que gerar essa expectativa, tem que ter ação, motivação. Nós temos que testificar dentro da igreja que os irmãos estão vivendo isso, mas eu não estou como pastor vendo o comportamento dos que estão aqui e das igrejas que estão lá. O comportamento da igreja agora está baseado no contrário disso. Então ela não pode afirmar que a esperança dela é essa, porque o planejamento dela não baseia isso, mas outras coisas.